Programa Rompendo em Fé, com a missionária Ivina Medeiros. Olá, queridos, esse é o programa Rompendo em Fé, da comunidade evangélica Emanuel. Eu sou o pastor Arildo Silva. Estou aqui mais uma vez para poder contribuir com a sua vida, principalmente no crescimento espiritual. E nós sabemos que muitas e muitas vezes nós somos afogados por nuvens de turbulências, por problemas que fogem do nosso controle, por situações que nós temos dificuldade de nos adequarmos e por isso nós sofremos, por isso a gente para de lutar pelos nossos objetivos, a gente desiste muito fácil dos nossos sonhos. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que perseveraram, de pessoas que tiveram dificuldade, assim como nós temos dificuldades, mas elas não desistiram diante dos alvos que elas queriam alcançar. E é sobre isso que eu gostaria de falar para você neste dia, a respeito do valor da vida, porque a vida sempre vai nos prever alguma coisa que possa acontecer, mas nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos para o dia mau, nós precisamos estar prontos para as adversidades. E as pessoas, elas se preparam para a viagem, elas se preparam para a diversão, elas se preparam para aproveitar os momentos bons. Mas, na verdade, as pessoas nunca se preparam para as dificuldades ou para as realidades negativas. E nós vamos passar por isso, porque nós somos seres humanos, nós somos limitados, sem falar que muitas e muitas vezes nós dependemos daqueles que estão ao nosso lado, que são pessoas que não terão a mesma visão que nós, que são pessoas que não terão a capacidade de contribuir com aquilo que nós desejamos alcançar. Aí vem as frustrações, aí vem as decepções, e é no meio dessas frustrações e dessas decepções que são abortados todos os nossos projetos. E com isso a gente sofre, e com isso a gente despreza alguns princípios, até mesmo da vida espiritual, e vamos deixando de lado tudo aquilo que Deus tinha para nossas vidas e simplesmente nós passamos a murmurar da vida, passamos simplesmente a reclamar de tudo que acontece em nossas vidas. Para vocês terem uma noção, existem pessoas que amanhecem o dia já amaldiçoando sua própria semana, o seu próprio dia. Hoje não vai dar certo, hoje vai ser pior do que amanhã. Nem tentaram, mas já estão simplesmente dizendo que não terão a capacidade de mudar a história ou de conquistar o que elas tanto sonharam e o que tanto elas desejam. E para isso, eu gostaria de ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, que vai dizer assim: e contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. E havia naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia eu estarei pronto para atender esta mulher, para que não me moleste mais, e fazer justiça em sua vida. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Primeiro, Jesus vai dizer que o dever de orar sempre. E o que é orar sempre? Não é estar dentro do ônibus orando, não é estar dirigindo orando, não é estar nos afazeres da vida, estar orando, mas nunca desprezar aquilo que nós sabemos que Deus pode resolver quando nós não temos a capacidade de mudar. A oração é o segredo para que nós sejamos bem-sucedidos. A oração é a comunicação que nós mantemos com Deus mediante a intimidade, acreditando no seu poder, acreditando na sua existência, acreditando no seu grande favor, que é a sua graça, que significa favor imerecido. E esta mulher, como diz o texto, mesmo diante de um homem, que a Bíblia vai dizer que ele não temia a Deus, que não respeitava homem algum, mesmo assim, ela persevera,
diante de uma realidade que aos olhos humanos era impossível ela conquistar. Porque o homem que não respeita a Deus, qual é o ser humano que ele vai ter consideração? Qual é o ser humano que ele vai respeitar? E o texto vai dizer que ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Era uma autoridade, mas uma autoridade que não tinha a menor noção do que representava o próprio ser humano diante da sociedade. Mas como o texto é apenas uma parábola, é Jesus nos ensinando como vencer em meio às dificuldades que nós iremos enfrentar na nossa trajetória. E o dever de orar sempre é justamente quando nós demonstramos para Deus a fé verdadeira. E a fé verdadeira, ela não existe pelo fato de eu fazer parte de uma igreja ou de uma religião ou estar sempre nos templos. A fé verdadeira é quando eu tenho a capacidade de demonstrar algo que simplesmente as pessoas não têm, que é acreditar na impossibilidade para que Deus possa transformar em possibilidade. E isso tem um nome, isso é um milagre. E esse milagre ele veio acontecer na vida dessa mulher, que a Bíblia não fala a sua identidade, que a Bíblia não fala a sua origem, que a Bíblia não diz se ela era judia, se ela era gentia, mas o que interessa é que o exemplo que essa mulher nos dá é para que nós venhamos permanecer de pé diante de situações que todos os dias tentam nos abater, tentam nos tirar da frente da guerra ou da batalha, tentam nos impedir de acreditar que nós podemos sim mudar algo que está trazendo transtorno na nossa vida, que está nos incomodando, que simplesmente nos faz chorar, que nos faz ficar dependente dos outros. E essa mulher, mesmo sabendo da característica deste juiz, acredito eu, a Bíblia não fala, que muitas e muitas vezes, antes de entrar para falar com esse juiz, ela já era tirada da sala. Já existia alguém, um segurança ou uma secretária, que não permitia que essa mulher chegasse diante desse juiz. Apenas avisavam, olha, essa mulher teve de novo. E chega um ponto que este juiz ele toma uma decisão. E essa decisão foi simplesmente atender esta mulher para que ela não molestasse mais. Isso nos dá a entender que a perseverança dessa mulher levou esse homem a simplesmente refletir por que ela não desistiu, por que ela não parou. E diante disso, quando a gente continua lendo a parábola, o texto vai dizer, só que no versículo 7, assim disse Deus, e por acaso não fará justiça o Senhor aos seus escolhidos, embora que possa demorá-lo? Fica para nós o grande ensinamento que o tempo de Deus ele é muito diferente do nosso. E quando nós passamos a entender que o tempo de Deus ele é diferente do nosso, nós simplesmente temos condições de nos determinarmos em cima de situações que aos olhos humanos parece que não tem mais jeito. Mas aí é onde entra a fé. Aí é onde entra o poder de Deus. Que a fé, mediante o poder de Deus, vem a honra de Deus sobre a vida daqueles que acreditam, sobre a vida daqueles que perseveram, sobre a vida daqueles que determinam, que eu dizia antes, que não é apenas pelo fato de estar dentro de uma igreja ou ter um dogma religioso, mas você está diante de Deus, acreditando que esse Deus lhe ouve, lhe vê e vai responder a sua oração. E a forma como Deus responde a oração é quando Ele permite que a nossa súplica simplesmente atinja o alvo que nós desejamos, aquilo que nós colocamos em Deus. Porque tudo que Deus faz é com propósito. E estes propósitos é que vão glorificando o nome do Senhor na face da terra. E nós que somos a igreja, todos vocês que têm fé e que também fazem parte da igreja,
ou que são cristãos, precisamos a cada dia exercermos essa fé para que as coisas sobrenaturais elas possam vir sobre nossa vida, que é justamente o que Deus espera, o que Deus conta em nossas vidas. Quando a gente olha para a vida dos discípulos, eles estavam ao lado de Jesus. Ficou muito fácil a formatação espiritual dos homens que ele escolheu, que foram 12. Por quê? Jesus fazia tudo. Eles estavam ao lado de Jesus. Eles contemplaram os sinais. Eles contemplaram as maravilhas. E isso levou eles a acreditar realmente que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus e que eles estavam diante de uma oportunidade que nenhum homem na face da terra teria tido ou teria, que era andar com Jesus e presenciar os milagres de Jesus. Diferente de nós, que somos a igreja. A igreja, ela é movida pela fé. E diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é mediante texto como esse, exemplos como esse, relatos como esse, que nós fortalecemos a nossa fé. Porque vai chegar um momento que nós iremos precisar, porque o dinheiro vai falhar, as habilidades, os conhecimentos intelectuais, eles irão falhar. E no momento em que nada resolve, o dinheiro, como já falei, o intelecto, a força braçal, a comunicação, os relacionamentos, nada tiver significado, aí vem a fé. Aí eu me lembro de pessoas que estão no leito de um hospital, porque se existe 2 lugares na terra que é difícil para você estar, que é difícil para você digerir o clima a qual você se encontra. O primeiro é um cemitério e o segundo é no hospital. O tempo não passa, parece que não tem vida, só existe gemidos, só existe saudade, só existe lembranças, só existe distância. E tem muita gente que elas não têm condições de viverem em ambientes como esse. É por isso que às vezes existe alguém da família que está precisando de uma ajuda como essa e pessoas dizem, não, eu não vou porque eu não suporto, eu não vou porque eu não aguento. E são nesses momentos que nós que temos fé, temos que agir diferente. Essa mulher, ela age diferente. Ela poderia muito bem ter sido refém de uma grande dúvida ou de um grande desprezo por parte desse juiz. Mas ela continuou batendo na porta desse juiz. Ela continuou indo todos os dias na porta desse juiz. E por ela não desistir, por ela não parar, simplesmente esse juiz, ele muda uma característica que até o momento era desconhecido, porque ele não temia a Deus e não respeitava homem algum. Isso significa dizer que ele não tinha consideração a ninguém. E quando nós nos deparamos com pessoas com esse perfil, é muito difícil nós fazermos qualquer tipo de negociação. É ao contrário. Normalmente nós baixamos a nossa cabeça e simplesmente recuamos. O que é que essa mulher faz? Parece que ela dá uma de teimosa, mas a verdade não era teimosia, era perseverança. Ela acreditava que um dia, que um momento, esse homem poderia ouvi-lo. Outra coisa que eu vejo aqui no texto, ela pede justiça sobre os seus adversários. E a Bíblia não diz quem eram os seus adversários. Como se trata de uma viúva, e normalmente na Bíblia Sagrada, as viúvas no tempo do Antigo Testamento, no tempo de Jesus, essas mulheres quando ficavam viúvas, normalmente os credores batiam em suas portas atrás do pagamento que era feito ainda com compromisso pelos seus maridos. E quando elas não tinham com que pagar, nenhum tipo de propriedade para oferecer, simplesmente os filhos eram levados
para que fossem paga a dívida, e ali eles trabalhavam até a morte ou até pagarem a dívida aos seus senhores. Isso significa dizer que a dor daquela mulher era muito maior do que a dor de que alguns de nós estamos sentindo, e nós não nos damos conta desta realidade. Mas isso também nos ensina que quanto maior a dor, quanto maior a dificuldade, quanto maior o empecilho ou desafio, maior tem que ser a nossa disponibilidade para enfrentar essas realidades que ninguém acredita, mas nós somos obrigados a acreditar. Não importa o que você viveu ontem, não interessa o que aconteceu no ano passado, não tem o menor significado o que você está vivendo no momento ou as dores que você tem enfrentado. Mas o que vai fazer a diferença é a fórmula como você vai simplesmente conviver com essa realidade. É por isso que eu digo sempre, não importa se você caiu, mas interessa é como você se levantou. Porque como você se levanta, ou como você se levantou, você está dizendo qual o propósito que você tem ou qual o propósito que você está disposto a alcançar. Fica o grande ensinamento, uma grande lição através desta parábola que verdadeiramente nós não podemos parar. Que fica aí para você, que fica para todos nós esse grande exemplo, e diante desse grande exemplo nós possamos dar continuidade a tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Não desista, não pare e nunca olhe para trás, mas continue acreditando no Deus que você serve, no Deus único e o Deus verdadeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Este é o programa Romper em Fé, da Comunidade Evangélica Emanuel, que fica situada na rua Padre Anchieta, número 90, no bairro Monte Castelo. E eu sou o pastor Hildo Silva, pastor do ministério, que você possa verdadeiramente se dispor a ir àquele lugar para nos conhecer, para conhecer toda a nossa programação, toda a nossa liturgia, a forma que nós trabalhamos, a forma que nós encaramos e valorizamos o Evangelho, que é o que faz a diferença em nossas vidas. Estamos ali, de braços abertos, para lhe ajudar, para lhe apoiar, para lhe dar um grande abraço e dizer para você que vale a pena lutar, que vale a pena estar de pé, que vale a pena continuar. Não pare por conta dos motivos que possam estar atormentando a sua alma ou trazendo a sua própria mente descredibilidade. Ao contrário, viva tudo aquilo que Deus já determinou que você venha viver, porque isso é fé. Que Deus possa te abençoar tremendamente. Como eu já falei e repito para você, este é o programa Romper em Fé da Comunidade Evangélica Emanuel, situado na rua Padre Anchieta, número 90, no bairro Monte Castelo. Que Deus abençoe a você, a todos, em Cristo Jesus. Palavra, cura e libertação na Comunidade Evangélica Emanuel. Aqui é o endereço do seu milagre. Rua Padre Anchieta 90, Monte Castelo. Venha viver uma experiência sobrenatural de Deus através da pastora missionária Ivina Medeiros. Uma grande concentração de fé e milagres na Comunidade Evangélica Emanuel. Cultos, segundas, terças e quintas-feiras, às 19h30. E aos domingos, às 18 horas. Programa Rompendo em Fé, com a missionária Ivina Medeiros. É forte, Brasil!